Bom dia, gente! E aí, você gosta de micropigmentação natural? Gosta de realizar esse serviço com naturalidade, mas as suas clientes ainda querem aquela micropigmentação marcada, com o começo bem quadradinho, com aquele arqueado bem acentuado ou aquela cauda bem comprida? Eu vou ensinar para vocês 3 dicas de como conversar com a cliente de vocês para mudar a percepção dela sobre o trabalho natural. A gente vai pensar aqui juntas sobre algumas maneiras de conduzir essa conversa para fazer ela entender por que é que o natural é o melhor caminho para ela seguir. Se vocês ainda não seguem, tem o canal no YouTube, o Joana Rubinstein. Lá tem bastante conteúdo também, todo dedicado a micropigmentadoras. Corre lá, se inscreve e ativa o sininho. E aí? Sua cliente gosta daquela micropigmentação que você não quer mais fazer. Você até já fez há um tempo atrás e agora as clientes que você já atendeu, talvez elas ainda gostem daquele estilo ou elas indicam novas clientes e essas clientes querem também a micropigmentação artificial, ou na sua cidade, já ouvi muita gente falando isso, na minha cidade ninguém gosta desse jeito, porque parece que não dá pra ver a micropigmentação. Tem jeito de conversar com a cliente para explicar para ela por que é que natural é o melhor caminho. A primeira dica, que acho que já vale ouro, é lembrar que a sua sobrancelha é o seu cartão de visita. A sua sobrancelha tem que estar muito alinhada com o que você acredita e o que você quer vender para sua cliente. Se você quer que ela faça um procedimento natural, que é o que você acha bonito e o que você gosta de fazer no seu atendimento, você tem que estar com uma sobrancelha natural. Tem que estar com uma sobrancelha leve, que tenha o ponto alto equilibrado, que tenha harmonia. É muito comum que as clientes cheguem para mim e falem: nossa, eu acho a sua sobrancelha perfeita. Sorte a sua, que você não precisa fazer nada, né? E aí eu posso virar para ela e falar: imagina, eu tenho micropigmentação, olha aqui. E aí eu mostro para elas bem de pertinho: olha aqui os fiozinhos da minha micro, eu tenho sim, a minha sobrancelha não era. Eu conto a história como foi mesmo. Minha sobrancelha não era uma sobrancelha muito complicada, mas ela era bem mais falhada. Ela tinha falhas aqui e eu vou mostrando para elas. Quando elas identificam, quando elas me contam que gostam da minha sobrancelha, já me facilitem muito para eu conseguir mostrar para elas que aquele, por exemplo, começo bem marcadinho é algo que não traz naturalidade e que se ela olha para minha sobrancelha e ela gosta, eu vou poder falar para ela: tá vendo que eu tenho definição no início, mas eu não tenho nada marcado, até aqui já tá bem falhadinho. Inclusive, quando eu fiz a minha micropigmentação, ela tinha mais definição no início e eu removi, porque eu gosto dela bem levinha. Eu acredito muito no início bem suave, bem sutil. Eu acho que isso é o que mais traz leveza. Eu explico para a cliente que a gente vai criar uma sobrancelha que pode acompanhar ela em qualquer situação, ela sempre vai estar adequada. Nunca vai acontecer, a brincadeira que eu faço nunca vai acontecer de você estar indo domingo de manhã na padaria e as suas sobrancelhas estarem prontas para ir para um casamento. Então, às vezes, numa maquiagem, a gente pode estar com a sobrancelha bem definida, dependendo da maneira que a gente quer usar essa beleza para esse evento, né? Aí a maquiagem, a gente pode fazer o que a gente quiser. Mas quando a gente fala de micropigmentação, é um procedimento semi-permanente. A sua cliente vai domingo de manhã na padaria, ela vai na academia, ela vai pra praia, ela vai estar dentro da piscina. Eu não acho natural a gente estar dentro da piscina com uma sobrancelha super pintada, preenchida e tudo mais. Como eu acredito nisso, é isso que eu vou explicar para ela. E aí começamos assim, a partir da nossa sobrancelha, para poder exemplificar aquilo que a gente mais acredita. Se você não tem uma sobrancelha que está alinhada com o que você quer oferecer para sua cliente, ela não vai sentir segurança. Como que você vai falar para ela: é bonito fazer assim, mas eu não uso?
Você acha tão bonito, por que você não usa? E aí é a hora, inclusive, de você fazer uma remoção, se você tiver uma sobrancelha muito escura, muito definida, que não esteja alinhada com o que você pretende vender para sua cliente, o que você pretende oferecer no seu espaço de atendimento. Tem o recurso da remoção, é legal você passar pela remoção, porque muitas clientes procuram a gente já com procedimentos antigos que são incompatíveis com a técnica que a gente deseja executar, que é a micropigmentação natural. E se é incompatível, a remoção é sempre o melhor caminho. Eu explico para elas com cuidado, com carinho, né, com delicadeza, porque é que é incompatível. Se você deseja um procedimento bem natural e bem leve, não adianta a gente fazer fiozinhos por cima de uma micropigmentação antiga que estava ali bem marcada, com o início bem marcado. A gente precisa tirar, porque senão, se a gente só fizer os fiozinhos por cima, a gente só vai adicionar mais intensidade de cor. E se ela não gostar, ela vai ter mais tinta para remover num processo de remoção. Então vai ficar ainda mais trabalhoso para ela lidar com esse processo de remoção, vai ter mais tinta, ela não vai ficar satisfeita com o resultado e você, como profissional, também não vai se sentir realizada. Para a gente trabalhar com gosto e a gente poder oferecer para nossa cliente aquilo que a gente está oferecer o nosso trabalho, né? Oferecer aquilo que a gente pode trazer de melhor para ela, a gente tem que estar à vontade com o que a gente está fazendo, a gente tem que trabalhar dentro da nossa verdade. E aí, sobrancelha natural, a gente vai estar alinhado usando também essa sobrancelha natural. Quando elas falam pra mim, eu queria aquele começo bem marcado, aí a gente entra na segunda dica. Eu acho lindo aquele começo bem marcado, bem retinho. Bem marcado, bem retinho, é natural? Aí eu falo pra ela assim, te entendo. Primeiro, sempre você acolhe a sua cliente, porque você tem que mostrar para ela que você tá escutando o que ela tá te dizendo. Entendo que esse é o seu gosto, mas se a gente está pensando num procedimento que vai compor com elegância o seu olhar, que vai te acompanhar em todas as situações, que é natural, ele tem que ter a ver com o que a gente tem na natureza. Vocês já pararam para perceber que no nosso corpo a gente não tem nenhuma linha absolutamente reta? E que a gente não tem no nosso corpo nenhum ângulo pontudo, bicudo, como aquela coisa assim, aqueles pontos altos que tem uma quininha aqui, aquele final de sobrancelha que é um risco, aquele início que chega até a ser bicudinho, assim. Eu já vi profissionais que trabalham, chega até a fazer um biquinho assim aqui para baixo. Vocês já perceberam quando vocês observam sobrancelhas naturais que não existe isso? Que no corpo não existe nenhuma linha absolutamente reta, absolutamente perfeita, que a gente não tem uma régua no nosso corpo. A gente tem as proporções, e eu falo muito de proporção quando a gente pensa no design e como construir esse formato ideal para nossa cliente. Mas vocês já pararam para perceber? Na hora que você conta isso para a cliente, ela para assim. Eu já vi isso acontecer várias vezes, elas virarem e falarem, nossa, verdade, nunca vi isso, nem no meu corpo e nem na natureza. A gente vai construir o raciocínio para nossa cliente do que é beleza. A gente vai pensar o que é belo, o que agrada aos nossos olhos, o que tem equilíbrio, o que tem para a gente conseguir esse equilíbrio. A gente tem que a gente precisa que esses elementos, em especial do rosto, porque a gente vai falar principalmente sempre do rosto, a gente precisa que esses elementos, sobrancelha, olhos, nariz e boca, estejam em harmonia, e o contorno também do rosto, estejam em harmonia para que a gente consiga equilíbrio. Harmonia não é perfeição, harmonia é equilíbrio. Equilíbrio é nenhum desses elementos chama mais atenção no rosto do que o outro. A gente tem equilíbrio nessa história. Não sei se é só o meu celular, mas fica dando problema em carregar o vídeo, mas vou assistir depois completo. Ai, Pamela, que pena que tá dando problema. Vai avisando aí se você... Às vezes pode ser a conexão da internet. Aqui tá tudo bem, tá?
tá? Aqui para nós tem uma pessoa aqui da minha equipe que tá acompanhando a live, para nós aqui tá funcionando, então pode ser um problema de conexão da internet, mas depois vai ficar salvo, a live vai ficar salva inteirinha, depois você assiste. Obrigada por ter entrado, Pamela. Então, voltando ali o raciocínio do equilíbrio, a ideia é que nenhum dos elementos do rosto se sobressaia mais do que o outro, que a gente tenha essa leveza quando a gente observa o rosto, nada salta aos olhos. Isso é beleza, isso é equilíbrio, isso é harmonia. E aí, se a gente tem sobrancelhas muito escuras, muito marcadas, isso vai chamar muita atenção no rosto dessa cliente e vai gerar um desequilíbrio, uma desarmonia na construção dessa beleza, né? Na construção desse rosto, da composição desse rosto. E aí a gente vai devagarinho na conversa ali, amaciando a nossa cliente. Sempre tomem o tempo necessário para conversar com a cliente de vocês, para que vocês possam chegar na hora de executar o trabalho e sentirem a cliente de vocês segura, porque vocês têm que estar seguras do que vocês estão fazendo. Se vocês ficarem tipo, eu não sei se a cliente vai gostar do que eu vou propor, ou enfim, se você tiver qualquer dúvida ali na hora, vai ser muito ruim para você executar o seu trabalho de extrema importância. Vamos lembrar isso, a micropigmentação é um trabalho de muita importância. Ela é um procedimento semi-permanente que vai acompanhar a sua cliente por um bom tempo. Então a gente precisa imprimir isso para a cliente e a gente precisa estar muito tranquilo para fazer. Para a gente conseguir desenrolar ali um trabalho que realmente seja de qualidade. Se a gente está nervosa, a mão da gente pode tremer. Se a gente não acredita, a gente fica desanimado em fazer e fala, eu vou fazer aqui, mas eu nem gosto de fazer assim. E a gente quer se sentir realizada. A gente quer ter a nossa verdade ao trabalhar e a gente vai conduzir a cliente para que ela chegue nesse mesmo raciocínio. Você vai ter sempre o tempo dedicado a isso antes do atendimento, se a cliente tiver alguma dúvida, ou então sempre proponha uma avaliação. A avaliação é bárbara para você usar essas dicas todas e conversar com ela e construir esse raciocínio para terminar ali fazendo uma simulação e ela falar, é isso. Então, voltando aqui para aquela cliente que quer o início bem marcadinho, você vai falar em definição e não em marcado. A gente vai ter definição com a micropigmentação. Eu vou conseguir definir melhor, delinear melhor a sua sobrancelha. Vou conseguir preencher falhas, mas é interessante a gente buscar esse degradê, essa transparência maior no início das sobrancelhas e um preenchimento maior ao longo do corpo e da cauda da sobrancelha. Vai fazer com que a gente realce o arqueamento, por exemplo, lembrando que esse arqueamento ele vai ser de acordo com aquilo que é harmonioso para o rosto da cliente. Eu não ficaria bem com sobrancelhas assim. Eu ficaria com cara de brava e deixaria os meus olhos ainda mais juntinhos. Não é algo que comporia bonito com os outros traços do meu rosto. Então eu tenho aqui essa possibilidade de arqueamento, posso dar uma valorizada nisso com a micro quando eu refizer, porque aqui já desbotou bastante. Enfim, a gente vai falar sobre trazer definição, a gente vai trocar algumas palavras para ressignificar algumas coisas para nossa cliente. Então, o marcado vai passar a ser definido, vai ser delineado, vai ser contornado, mais realçado. E aí você vai mostrando esse domínio do conceito todo para ela e vai construir esse raciocínio. Então a gente já falou, primeira dica, as suas sobrancelhas têm que estar de acordo com aquilo que você pretende vender para sua cliente. Não adianta você falar para ela que veio buscando uma sobrancelha bem marcadinha, não adianta você falar para ela, não, mas natural é mais legal e tudo mais, e você com aquela sobrancelha mega arqueada, com o início bem pontudo, mas o que eu gosto de fazer é sobrancelha natural. Então, se você gosta de fazer sobrancelha natural,
tenha você uma micropigmentação também natural. Não tem problema quem não gosta de fazer micropigmentação natural e a cliente que quer aquela definição. Mas se a gente vai pensar na nossa realização profissional e na satisfação da cliente que chegou no nosso Instagram através do nosso trabalho, porque acontece muito isso aqui no estúdio. Muito não, mas acontece da cliente chegar com essa coisa do querer bem marcadinha e eu falo, olha, como que você chegou até mim? Foi através do Instagram? No meu Instagram, você viu que as sobrancelhas são sempre com o início mais leve e que os fiozinhos são feitos assim, assado, nananã, e que o design eu trabalho de uma maneira assim, assado, nananã. Eu vou falando isso pra ela. Ela, é verdade. Então, se você veio até mim por causa dessas imagens que você viu, vamos desconstruir isso que você associa a sobrancelhas bonitas. Porque às vezes a pessoa identifica que se ela tiver o início bem marcadinho, é porque ela vai parecer mais forte, mais alinhada, e nananã. E a gente vai construir para ela o raciocínio de que a gente vai ter sobrancelhas mais elegantes. A gente vai mudar a percepção dela. Isso precisa de um pouquinho de tempo de conversa, tá? Quando a sua cliente vem com algo muito desalinhado com o que você acredita, precisa de um pouquinho de tempo de conversa. E aí a gente chega na terceira dica, que é mostre fotos de mulheres indiscutivelmente lindas. Então mostre fotos de mulheres indiscutivelmente lindas, que todo mundo acha elas lindas, e mostre a sobrancelha delas. Será que elas têm sobrancelhas muito marcadas, muito arqueadas, muito compridas? Vou mostrar aqui algumas referências para vocês. E aí a gente vai mudar a opinião da cliente. Se até agora, com tudo isso que eu falei, a gente ainda não mudou a opinião da cliente, na hora que a gente mostrar o conceito de beleza, aí a coisa tende a mudar, assim, 90% das vezes. Quando eu trabalhava com maquiagem lá atrás, e as mulheres falavam pra mim, mas é que eu quero aquela pele, eu quero aquele olho, não sei o quê. Eu sempre falava, vamos pensar na beleza do tapete vermelho, do Oscar? Aquelas mulheres não são maravilhosas? Como é a beleza que elas usam? Como é a maquiagem que elas usam? Sempre aquele rosto, aquela pele iluminada, aquela maquiagem leve. A gente não vê aqueles olhos maquiados até aqui, com milhões de trilhões de sombras, e aquela maquiagem que vem até aqui bem puxada, aquele cílio postiço gigante. Tem problema se a pessoa quiser usar maquiagem assim? Não tem nenhum problema. Eu não tô discutindo a qualidade. Eu tô falando, tô desenvolvendo aqui a questão do conceito de beleza natural. Uma beleza elegante, como a gente vai compor isso tudo. Então, quando a gente pensa na maquiagem e a gente pensa lá no tapete vermelho, tá todo mundo com aquela maquiagem de pele fresca, de pele iluminada. Não tem aquela quantidade enorme de pó, aqueles cílios gigantes. Eles são cílios que dão realce, que dão destaque, que fazem com que aquela mulher pareça mais descansada, mais iluminada, e sempre, sempre, sempre elas são elegantérrimas. Isso é um negócio assim unânime quando a gente pensa no tapete vermelho. Elas são sempre elegantes. Não tem ninguém que traga. Tem duas palavras que a gente vai. Talvez eu comece a usar um pouco mais, que é a diferença entre sensualidade, que é muito bem-vinda, e vulgaridade, que não é muito bem-vinda. Então, quando a gente tem sobrancelhas equilibradas, a gente vai trazer um olhar sensual, elegante, equilibrado e tudo mais. Quando a gente tem sobrancelhas muito arqueadas, muito marcadas, muito compridas, a gente vai trazer um pouco de vulgaridade para o olhar da nossa cliente. Isso também é outra coisa que com muito jeitinho a gente vai construindo. Sempre sejam muito sutis ao falar. Sempre escolham bem as palavras. Mas sejam verdadeiras com aquilo que vocês acreditam, tá? Essa é a minha regra de ouro no meu atendimento. Eu sempre vou conversar com a cliente com muita transparência e elas sentem isso. Isso faz com que elas confiem em mim para fazer a micropigmentação. Essa confiança, ela é importante porque a pessoa vai deitar, vai ficar de olhos fechados na nossa maca e ela precisa confiar que a gente vai entregar tudo aquilo que a gente está falando e que a gente vai entregar tudo aquilo que ela viu nas fotos do Instagram.
Se a gente mostra conhecimento e domínio do que a gente está falando, se a gente consegue definir alguns conceitos para ela, isso tudo vai construindo a nossa credibilidade no atendimento e faz com que ela escute mais do que a gente está contando para ela. Naturalidade, a gente vai imprimir trazendo contornos delineados e não riscados, marcados. A gente não vai trazer ângulos retos e muito marcados. A gente vai trazer sempre fluidez, leveza, elegância, sensualidade. E o que a gente não quer é vulgaridade, sobrancelha marcada, coisa muito escura, coisa muito definida, coisas artificiais. A gente vai separar esses dois conceitos e vai começar a contar para ela o que você quer imprimir. Elegância, sensualidade, força, equilíbrio ou esses outros adjetivos que eu tinha usado. Vulgaridade, sexo. Não que a gente não possa falar de sensualidade, mas a gente não precisa vulgarizar a nossa imagem para falar sobre esse assunto. Então, a gente vai trazer essa leveza, a gente vai trazer sempre nessa conversa a leveza na maneira de conversar e a leveza no resultado que a gente deseja imprimir nessas sobrancelhas. E aí a gente falou da beleza do tapete vermelho, que são essas mulheres super elegantes, e eu vou mostrar para vocês 3 mulheres, hoje eu tô no 3, eu acho que eu tô sentindo alguma coisa com esse número aí. Eu vou mostrar para vocês 3 mulheres que são indiscutivelmente lindas, a maior parte das pessoas acham elas maravilhosas e as sobrancelhas delas seguem essas regras de naturalidade. Vamos lá, começar com a musa maior, Gisele Bündchen. Todo mundo acha a Gisele Bündchen maravilhosa. Tudo bem, se você não achar, não tem problema. Mas a maior parte das pessoas olha para ela e fala: nossa, que mulher linda. Olhem as sobrancelhas dela. São sobrancelhas suaves. São sobrancelhas que não têm o início muito definido. Eu acredito que ela não tenha micropigmentação. Se eu fosse fazer a sobrancelha dela, também é um tema legal para uma próxima live. Eu jamais criaria uma coisa marcada, um bico aqui. Jamais aproximaria as sobrancelhas dela, pra gente não criar uma desarmonia nesse rosto que é tão lindo. Eu traria um pouquinho mais de contraste para a sobrancelha dela, preencheria um pouquinho o ponto alto, com muita suavidade, justamente para continuar compondo essa beleza suave, elegante, natural que ela imprime sempre, apesar de estar sempre montada, ela tá sempre com o cabelo feito e com uma maquiagem leve, ela tá sempre montada. Então a ideia, quando a gente pensa na micropigmentação, é trazer algo que também imprima toda essa naturalidade. É tudo feito, é tudo construído, mas tudo muito natural. E as sobrancelhas dela não tem início marcado, não tem cauda infinita que vem até aqui, não termina em risquinho, não são muito juntas e são sobrancelhas mais claras. A gente poderia trazer um pouquinho de contraste? Poderia, mas não tem nada daquela sobrancelha escura, cinza chumbada ali, pintada e tudo mais. Vamos para a próxima maravilhosa do dia. Aqui, a Grazi. Ela tem essa beleza também que todo mundo acha maravilhosa. A Grazi sempre também usa uma beleza mais leve, mais natural. Cabelos com um movimento natural. E a sobrancelha dela nessa foto tem um pouco mais de definição, mas não tem o começo marcado. Tem um pouco mais de definição. A gente vê aonde começam as sobrancelhas, mas elas não são marcadas. Não tem um início quadrado marcado e nem um início redondo marcado. Elas têm um início suave. Eu falo muito que as sobrancelhas... Deixa eu tirar um pouquinho a foto dela aqui. Eu falo muito que se a gente observar as regiões onde a gente tem pelos e cabelos no nosso corpo, a gente sempre chega de uma parte onde a gente não tem pelos ou tem só uma penugenzinha
E aí isso vai se intensificando e a gente chega no cabelo. Todo mundo tem esse início do contorno do cabelo mais suave do que onde a gente já tem uma quantidade maior de fios, né? Então a gente sempre vai de uma região sem cabelo para a região com cabelo. E a gente tem uma parte de transição aqui. Tem gente que tem mais ralinho, como eu, tem gente que tem um pouco mais. Mas como que a gente identifica uma peruca? Quando hoje em dia já tem aquelas de lace front, acho que fala, que elas são bem suaves e elas imitam essa parte aqui de transição. Mas antes, as perucas eram marcadas, assim, de repente era a testa, de repente, bum, um monte de cabelo, aquele contornão, assim, tudo cheio de cabelo. E aí ficava evidente que a pessoa estava usando uma peruca. Isso ainda existe, mas a gente tem essas já que imitam mais o natural. E imitar o natural significa ter um pouquinho dessa transparência no começo. Aí vamos de novo pensar em outra região de pelos, a sobrancelha. Aqui a gente não tem pelinho até a gente chegar na sobrancelha de fato. A gente tem os contornos suaves, que é o que a gente vai criar com a micropigmentação. Se a gente vem e pinta isso, ou com uma micropigmentação compactada, ou com sombra, a gente perde esse efeito natural. Por isso que o fio a fio é tão interessante, se a gente consegue esses fios finíssimos, com uma passada só, que fixam com essa passada só, e que são bem definidinhos e bem delicados, a gente consegue um contorno definido, mas não marcado. E a gente respeita a nossa natureza de vir da região sem pelos para a região com pelos, sem que tenha uma quebra muito grande. O início da sobrancelha é a mesma coisa. Aqui a gente tem os pelinhos mais separadinhos, a maioria das pessoas é mais separadinho. Aí que a gente vai começar a ter uma quantidade maior até chegar nessa parte aqui, corpo e cauda, onde a gente tem maior concentração de pelinhos. Então nessa foto a gente vê que ela tá com as sobrancelhas preenchidas, eu acho que é maquiagem. Ela tá com a sobrancelha preenchida, mas ainda assim, o início é sutil, não tem nada marcado, nada reto e nada com muita tinta. Aí vou mostrar pra vocês outra foto dela. Olha só que linda. Ela é indiscutivelmente linda. E o início da sobrancelha dela tem até uma falha. E isso eu falo muito para as clientes. Ai, mas elas falam, ai, eu quero bem perfeita, eu não quero que apareça nenhuma falhazinha, não sei o quê. Calma, não tem problema a gente ter uma falhazinha na nossa sobrancelha. Porque sobrancelha perfeita, esse perfeito, ele não existe. Nem a Grazi, que é maravilhosa e que a gente fala, nossa, ela é perfeita, nem ela tem a sobrancelha absolutamente perfeita. A gente vai conseguir realçar as características que são mais interessantes, mas a gente também vai se desconstruir nessa questão da perfeição. A gente vai trocar a perfeição por equilíbrio, por harmonia. Opa, deixa eu parar de compartilhar aqui um pouquinho. Então a gente vai trocar para nossa cliente a palavra perfeição por harmonia. Por quê? Os procedimentos mais naturais, eles podem apresentar uma ou outra falhazinha e talvez em 3, 4, 5 meses ela já não tenha mais uma sobrancelha super mega preenchida. E se ela tá aficionada nessa questão de perfeição, ela talvez fique chegando bem pertinho do espelho, olha eu chegando bem pertinho, e falando assim, ai, mas aqui tem um buraquinho. Calma! A sua sobrancelha tá bonita, ela tá delineada, ela tá compondo com o seu rosto. Não precisa se preocupar se tem um pontinho que não tá perfeito, que não tá absolutamente na régua, como muitas profissionais da área falam, porque a gente não é na régua. A gente não é reto, a gente não é perfeito. E a beleza
é a gente se acolher nessas nossas imperfeições. O que a gente pode trazer de harmonia, de equilíbrio, de força, de definição, sem que a gente tenha que atender a essa expectativa de perfeição. A gente é imperfeito e a gente pode se acolher dessa forma. É bonito ser imperfeito. A micropigmentação, ao meu ver, a micropigmentação natural, ela é para realçar a beleza, ela não é para reforçar esse padrão de perfeição na mulher, ela é para trazer leveza, praticidade, sensualidade, melhorar a expressão, melhorar a autoestima. Se a gente ficar falando de uma coisa que tem que ser perfeita, como é que a gente vai fazer? Como que eu vou fazer com um procedimento que desbota com o passar do tempo para ficar perfeito? Vou virar para cliente e falar, você é obrigada a fazer a cada 6 meses. Não, ela não é obrigada a fazer nada. Ela vai fazer se ela quiser. E se ela se sentir bem com a sobrancelha dela, ela vai te trazer outra cliente. Você vai ter a possibilidade de fazer outra cliente. E você vai reter ela, você vai fidelizar ela com o design, com a coloração, para trazer mais realce para essa sobrancelha quando ela já estiver começando a desbotar. E você não vai falar para ela, faltou um fiozinho aqui, refaz a sua micro. Eu não faço assim. E eu retenho as minhas clientes justamente por isso, porque eu desconstruo para elas essa questão da perfeição. Eu friso muito o realce, a beleza elegante, o bem-estar, a autoestima. Não tem regra, não tem obrigação nenhuma de absolutamente nada. Isso é um negócio assim, elas ficam encantadas quando elas entendem que a minha intenção é trabalhar pelo bem-estar delas e não obrigar elas a comprar um serviço. E aí elas curtem muito essa forma e elas confiam em mim. E eu vou sempre indicar para elas aquilo que é bom para elas. O que for bom para elas vai me atender também. Com certeza, uma cliente fidelizada é a melhor coisa que tem. Ela vai fazer propaganda de você lá fora do seu espaço, ela vai falar de você, ela vai estar feliz, você vai ter ajudado a construir a autoestima dela, quem sabe vai ter ajudado ela a ficar um pouco mais tranquila nessa coisa de ficar no espelho procurando defeito. Eu falo muito para elas, vocês olham para mim ou olham para as outras mulheres com um olhar tão querido, tão delicado, tão suave e só procurando as qualidades, e para vocês olham só procurando defeito. Eu falo isso porque eu também faço isso em mim. Mas vamos tirar um pouco o peso dessa perfeição toda. Dessa história, dessa estrutura marcada, dessa perfeição, dessa coisa sem nenhum detalhe que pode estar fora. Vamos se olhar um pouquinho mais de longe, vamos se olhar um pouquinho com mais doçura, com mais carinho, pra gente enxergar o que a gente tem de mais bonito. E o que a gente vai levar pra nossa cliente é isso, o que ela tem de mais bonito. Não é criar uma coisa que não acompanha a estrutura dela. Não é criar uma coisa artificial, muito marcada e tudo mais. Pelo contrário, vamos trazer leveza, naturalidade e equilíbrio. E aí, para terminar, eu tenho mais uma linda, maravilhosa, que também tem as sobrancelhas aqui, suaves. Ela tem contraste, ela tem a sobrancelha inteira completa, tem início, corpo, ponto alto, cauda. São sobrancelhas que não são muito juntas, que tem definição no início, mas que não são marcadas, que tem definição nos contornos, mas que também não tem aquele risco contornando a sobrancelha. E traz uma beleza elegante, traz sensualidade, traz força, traz vários adjetivos que são bacanas pra gente imprimir pra nossa cliente. Isso tudo, gente, tudo que eu falei pra vocês hoje, deixa eu dar um gole d'água que eu tô até, fico empolgada. Vamos recapitular o que a gente falou hoje? Dessas 3 dicas. Primeira dica, as suas sobrancelhas têm que dizer para sua cliente aquilo que você vai fazer nela ou o que você gosta como resultado. Se a sua sobrancelha não estiver bacana, não estiver alinhada com aquilo que você acredita como o melhor resultado para a micropigmentação da sua cliente,
para, remove e procura um profissional que você gosta e admira para fazer suas sobrancelhas. Não sejam arrogantes de falar, eu sou a melhor pessoa do mundo, então eu vou fazer minha sobrancelha. Não fica bom. Não fica bom. Se você é a melhor profissional do mundo, capacita uma outra profissional e peça para ela fazer as suas sobrancelhas. Mas a gente sempre tem alguém que a gente admira e a gente pode entregar nossas sobrancelhas na mão dessa pessoa para ter sempre um exemplo daquilo que você acredita para mostrar para sua cliente. Então esteja sempre com a sua sobrancelha alinhada com o que você acredita que é a melhor maneira de realizar uma micropigmentação. Segundo ponto, construa o raciocínio do que é naturalidade para sua cliente, de como imprimir essa naturalidade. Mostra para ela com exemplos, mostra com fotos, fala se ela já viu na natureza algo com tanta definição assim, se ela já viu alguma linha reta no nosso corpo, algum ângulo muito marcado. Mostra para ela esse conceito visual, traz para ela imagens, mostra no seu rosto, dá para ela um espelho, mostra no rosto dela, explica, tome o tempo para fazer ela entender o seu raciocínio e construa bem, com calma e com tranquilidade esse raciocínio. E terceira dica, mostre mulheres que a gente tem como indiscutivelmente bonitas. A maioria das pessoas e mulheres acham essas mulheres bonitas e construa a partir da imagem delas a apresentação de como são essas sobrancelhas. Você quer ser linda? Você quer ser elegante? Você quer se sentir bem? Essas mulheres aqui, olha como elas são lindas. Não são? Pergunta, porque às vezes ela pode não achar. Se ela achar lindas, olha aqui a sobrancelha dela, como é que é. Tá vendo que ela não tem nada marcado? Tá vendo que ela tem uma tonalidade suave e que a sobrancelha não sobressai mais do que o restante dos outros traços do rosto? Percebe esse equilíbrio? Você vê como isso traz elegância e sensualidade e força para o olhar dela? Pode falar também, como eu comentei do tapete vermelho. Aquelas mulheres todas que estão lindas, que estão super arrumadas, elas não são super elegantes, elas não estão com todos os traços em equilíbrio e leves. Constrói isso, construa todas essas etapas de conversa com a sua cliente. Essas 3 dicas são maravilhosas para você fazer a sua cliente entender o porquê de você acreditar tanto na micropigmentação natural. Eu acredito muito nisso e uso essas 3 ferramentas com frequência nos meus atendimentos para conseguir que elas entendam e realizem o procedimento da maneira que eu acredito. Assim eu me sinto realizada e se elas também acreditarem nisso, elas também vão se sentir realizadas e satisfeitas com o resultado. Gente, é isso. Vou ficando por aqui. Um beijo e obrigada pela participação de vocês.